Amém. A palavra que eu quero deixar para os irmãos está lá em Ruth. Ruth, é, está lá em Ruth. Eu quase não leio. Assim, quase. Não. É Ruth 1. Ruth 1. É. A passagem dela é pequena, mas ela é muito forte, né? Que diz, vou ler assim algumas partes que ela é tão pequena que dá para mim ir nela toda. Livro de Ruth, né? Noemi e Ruth. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos, de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Né? Eu não vou ler tudo não, né? Que todo mundo já conhece bem a história de Ruth e Noemi. Né? O que eu quero deixar para os irmãos é que Noemi estava ali numa situação de perda, de luto, onde ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Né? E ela poderia, naquele momento ali de luto, ser mais egoísta. Ela não foi. Noemi não foi egoísta, porque ela podia ter pedido as noras para ficar com ela, casar de novo, né? E assim arrumar maridos, arrumar outros maridos e ajudar a Noemi. Porque a Noemi estava numa situação ali de tem ninguém, não tem ninguém. Né? Naquele tempo, as mulheres, quando ficavam viúvas, se tivessem filhos, né? Os filhos ajudavam. Mas como ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ela não teve aquele egoísmo de pedir às noras, fica comigo, né? Casem-se e arrumem marido para me sustentar. Ela preferiu, por amor às noras, ela preferiu, mandou, né? Elas de volta para a casa delas para ver se elas casassem, né? Para Deus usar de benevolência com elas. E uma foi, né? E a outra não. Ruth ficou, né? Aí aqui no versículo Ruth 1,16, né? A Noemi insistiu para ela ir embora, voltar para a terra dela, e ela disse, né? Disse, porém, Ruth: não me insta para que te deixes, não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que eu fores, irei eu. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Ali, Ruth, ela teve um momento de decisão. Ela teve que decidir em meio à situação que ela estava também, porque ela estava num momento de perda, que ela perdeu o marido, e ela decidiu, né, preservar a fé no Deus de Noemi. Ela poderia ter voltado para o lugar dela, mas não voltou. Ela resolveu ficar e preservou a fé no Deus da Noemi. Né?
Aí o que eu vejo aqui é que o momento delas ali, aquela situação delas de perda, de fome, sem saber para onde ir, o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai ter que assim, o que vai ter que comer, né, o que comer, onde vai dormir, não ter lugar para nada. Era uma vida sem saber o que ia acontecer, né? E foram assim com a cara e com a coragem, com a fé em Deus, né? Voltaram para a terra da Noemi, né? E ali, Ruth, o que eu quero deixar para os irmãos, ali Ruth, ela assim que chegou, né? Ela foi ali colheita, negócio de espiga, de plantação, ela foi, né? A Ruth ali deixou a sogra dela, onde elas pousaram lá, deixou a sogra dela e foi aqui no 2, rebuscar espigas, né? Então ali eu vejo que Ruth, ela fez o papel do homem, que ela saiu e foi arrumar alimento para a sogra dela, né? Coisa que o papel daquela época era de um homem sustentar, mas as duas estavam ali numa situação de assim, abandono, não tinha ninguém, né? E Ruth quando chegou lá naquela, é que eu não quero ler tudo, né? Eu estou aqui tentando colocar o que eu li, o que eu entendi. Ruth, quando chegou na plantação, ela pediu, né, se poderia pegar o que caía dos outros trabalhadores, né? Então, a atitude que Ruth teve de fazer isso chamou a atenção do dono da plantação, né? Que dali ele começou a prestar atenção nela, pela atitude que ela teve, pelo comportamento dela, né? Aí, adiante disso, ele falou para os trabalhadores para deixar ela pegar o que quisesse para ela comer e levar. E assim a vida dela foi melhorando, porque diante da situação que ela estava, o comportamento dela, né, na plantação, e ele assim foi melhorando a situação dela. Né? O que eu quero deixar para os irmãos é que às vezes a gente fala assim, eu faço o que eu quiser, porque ninguém tem nada com a minha vida. Eu posso agir do jeito que eu quiser, ninguém paga minhas contas, ninguém pergunta se eu estou precisando de alguma coisa, nada. E principalmente a gente que somos cristãos, se a gente não tiver uma postura correta lá fora, o nosso nome é escarnecido. O nosso nome é escarnecido, né? Só que a gente tem que parar para pensar que, como cristãos, não é só o nosso nome, a gente carrega o nome de Cristo. E muitas vezes, né, quando um cristão está numa postura errada, os que não são cristãos escarnecem, né? Porque eles falam, olha ali, se diz servo do Senhor, olha lá, está traindo a esposa. Pensa que todo mundo não sabe, mas sabe. Olha lá, é uma serva de Deus, mas vive de conversinha na esquina com fulano de tal, né? Então, antes da gente assim parar e pensar, né, como eu falei, ninguém tem nada com a nossa vida. A gente pode fazer o que a gente quiser. Ninguém paga minhas contas, mas a gente tem que ver que a gente tem o nome de Deus. Deus não vai permitir que o nome dele seja escarnecido por nossa causa. É onde a gente começa a sofrer, né? Mas Ruth aqui teve aquela postura. Ela teve um comportamento bom diante daquela cidade ali, né? Tanto que o dono da plantação, no final, casou com ela, né? Pelo comportamento que ele observava nela. Se ela tivesse um comportamento, um mau caratismo, né? Eu acho que ela e a sogra ia viver até o final da vida ali, sem ter uma condição boa. Tanto que, né, eu estava lendo aqui, Jesus veio por essa linhagem, né, para ver como o comportamento dela falou muito. Então, o que eu quero deixar para a igreja é, às vezes a gente fala assim, fulano cristão tem que andar direito. Tem que andar. Porque
quando eles falam da gente, eles não falam só da gente. E o pessoal do mundão lá fora, eles falam muito, eles escarnecem muito. A gente não pode dar um passo em falso que eles falam, eles escarnecem muito. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nome de Deus é escarnecido junto com o da gente cristão, entendeu? E, assim, para finalizar, que eu nem posso estar falando muito, que eu já estou cansada. Né? Eu vi uma pregação que eu achei muito interessante. Né? No final da pregação, o pastor falou assim: a gente só tem duas datas, que é a de nascimento e a de morte. Aí ele falou assim: vocês já viram no cemitério? Está lá a data do nascimento, um traço, e a data de morte. O que a gente tem que fazer é viver aquele traço da melhor forma. Aquele traço ali, entre o nascimento e a morte, né? Viver da melhor forma, que é obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, né? E como o pastor fala, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né? E Ruth foi assim, obediente, a nora dela, a sogra dela, né? Que mandou ela ir conquistar lá o Boaz, lá do jeito que eu achei até estranho, mas era o jeito da época. E ele achou que aquela atitude na época era respeitosa e acabou casando com ela. Né? Então, o que eu tenho para deixar para os irmãos é: vão viver a vida, né? Do jeito que Deus quer, porque a gente tem só aquele traço entre a data de nascimento e a de morte, é só um traço, né, para a gente viver. E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.